Yeah. And I'll pull the car out for you so we can. Hi. Hey. No, you're totally fine. Thank you. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel. Como vocês sabem, nós viemos até Los Angeles no âmbito dos World Car Awards para escolher o melhor carro do mundo. E entretanto recebemos também um convite da Tesla para testarmos, adivinhem, que modelo? A versão Performance do Tesla Model 3, o modelo está quase a chegar a Portugal, mas ainda não chegou e nós vamos ter a oportunidade de testá-lo já aqui por terras de Tio Sam e dizer aquilo que achamos sobre este modelo. É um modelo muito importante para a Tesla, principalmente no mercado europeu, porque é um modelo ao contrário do Model S, que está mais de acordo com aquelas que são as preferências dos europeus. É um modelo mais compacto, mas apesar de compacto, oferece bastante espaço interior e uma capacidade combinada de malas de quase 400 litros. Continuando a falar do interior, o que é que eu tenho aqui à minha frente? Bem, tenho um ecrã único com 15 polegadas, que é todo o sistema de infotainment da Tesla. É a versão 9, portanto é a última versão de todas e é bastante fácil e intuitivo de utilizar. Por exemplo, se eu carregar aqui neste pequeno carrinho, o que acontece é que aparecem todas as definições do carro, desde luzes, trancas das portas, modos de condução, o autopilot, a navegação, enfim, posso configurar todo o modelo. Aqui ao lado tenho outro botão onde posso controlar todas as opções de rádio e de mídia do Tesla Model 3. Aqui é onde eu controlo todas as minhas aplicações, posso ver como é que estou em termos de capacidade das baterias, aqui posso regular o aquecimento dos bancos e aqui tenho outro facto muito interessante que é os comandos da ventilação. Eu consigo apenas com o toque de um dedo dizer para que lado é que eu quero que a ventilação envie o ar, se eu quero diretamente para a minha cara, se eu quero mais para a zona do peito ou se eu quero desviar totalmente de mim para não estar a levar diretamente com o ar. É muito fácil e muito intuitivo de utilizar, bem mais fácil do que os sistemas do Model S e do Model X que nós já tivemos a oportunidade de testar. Para além de todos estes ecrãs táteis, tenho também dois controlos aqui no volante que servem para quê? Servem para regular, por exemplo, o volume do rádio e servem também para, por exemplo, ajustar tanto os espelhos como, por exemplo, regular o volante. Se eu fizer assim para cima, olhem como ele está a vir para cima e para baixo, é tipo um joystick. Se eu andar para o lado, ele vem para a frente, se eu andar para o outro lado, ele vai para trás. E já que estou a falar do volante, falar também da posição de condução. O que é que eu acho da posição de condução? É fácil nós encontrarmos a posição que mais desejamos para conduzir e, portanto, deste ponto de vista, o Tesla Model 3 não fica nada a dever às principais referências deste segmento. Falar da Tesla é naturalmente falar também dos sistemas de apoio à condução da marca. Ao contrário dos anteriores Teslas que eu testei, eu não tenho aqui um manipulo de origem Mercedes para ligar o sistema Autopilot. Agora tenho apenas de mexer neste manipulo aqui, que é também dedicado à caixa de velocidades, carrego duas vezes para baixo e já tenho o sistema Autopilot ligado. Eu confesso que não confio muito nestes sistemas, mas a verdade é que dos breves momentos que eu tenho estado a conduzir até agora com o modo Autopilot ligado, convence-me plenamente, porque parece-me que o carro está bem alerta de todo o tráfego circundante e consegue ler bastante bem as marcas da estrada, apesar delas não estarem nas melhores condições. Ainda não apanhei nenhum susto, eu vou aqui sempre muito atento, mas a verdade é que o sistema parece-me funcionar muito bem. Um fator muito interessante desta versão 9 do sistema da Tesla é que até os carrinhos que aparecem aqui no ecrã são diferentes consoante o tipo
de modelo que eu tenho à minha frente. Por exemplo, se eu tiver um caminhão, aparece um caminhão. Se eu tiver um Jeep, aparece um Jeep. E se eu tiver um carro, é um carro que aparece. Naturalmente, não faz distinção entre marcas e modelos, mas não estava à espera que conseguisse perceber com tamanha exatidão qual o tráfego que está a circundar-me. Relativamente à mudança de faixa, também é muito simples, basta ligar o pisca e ele altera sozinho a faixa de rodagem. Reparem, já mudei, desligou o pisca e já estou noutra via. Brilhante. Mas regressando aqui ao interior, à qualidade de montagem, à qualidade dos materiais, eu confesso que estou surpreendido com o Model 3. Há alguns detalhes que careciam de um bocadinho mais de atenção, mas todos os materiais parecem-me suaves ao toque, de boa qualidade, e a montagem não merece muitas críticas, a não ser alguns detalhes, como estava a dizer, nomeadamente, por exemplo, no porta-copos lá atrás, que abana excessivamente, e no funcionamento de alguns destas aberturas, mas são apenas detalhes e nada beliscam os méritos deste modelo. Relativamente à qualidade do amortecimento e também ao conforto dos bancos, só tenho a dizer bem do trabalho efetuado pela Tesla. A suspensão, sendo um bocadinho mais esportiva nesta versão Performance, não castiga excessivamente o conforto. E relativamente aos bancos, bem, podiam oferecer um bocadinho mais de apoio, mas eu vou confortavelmente sentado aqui nestes bancos de forma bastante relaxada. Relativamente às baterias que equipam este Model 3 Performance, tem 75 kWh de capacidade, o que deve dar mais ou menos cerca de 450 a 500 km de autonomia. Naturalmente, estes valores são para o mercado norte-americano e carecem de serem homologados para o mercado europeu, portanto ainda não há dados concretos, mas é mais ou menos esta autonomia que podemos esperar. Naturalmente há aqueles adeptos do hypermiling que gostam de tentar espremer ao máximo as baterias e conseguem fazer mais quilómetros, mas numa condução normal deverá ser estes os valores que conseguimos, entre 450 a 500 km de autonomia. Vamos aos números. Esta é a versão Performance. E o que é que significa a versão Performance? Significa que eu tenho 450 cavalos debaixo do meu pé direito e tenho uma capacidade para acelerar do 0 ao 100 em apenas 3,5 segundos. É muito, acreditem, é mesmo muito. Vamos colocar estes números em perspectiva. Que modelos é que fazem 3,5 segundos do 0 ao 100? Olhem, posso dar já um modelo. Porsche 911, a geração 992, que foi lançada agora, na versão Carrera 4S, consegue fazer 3,4 segundos de 0 ao 100 com o Chrono Pack. Portanto, estamos a falar de um carro, de um familiar, que consegue de 0 ao 100 rivalizar com a última geração do Porsche 911. Não acho notável? Bem, acabei de chegar a Angel's Crest Highway, uma das estradas mais icónicas dos Estados Unidos, um verdadeiro paraíso para quem gosta de conduzir e, portanto, vou colocar todas as definições do nosso Model 3 Performance nos modos mais radicais. Ora, aceleração Sport, Steering Mode ou direção modo Sport para ter mais feedback, travagem regenerativa Standard. Esta versão Performance, como vocês sabem, para ter estes 450 cavalos, recorre a dois motores, um no eixo dianteiro e outro no eixo traseiro. Aceleração de 0 a 100, 3,5 segundos, sensivelmente. Relativamente à suspensão, face aos Model 3 convencionais, tem um acerto ligeiramente mais firme para conseguirmos ter mais dinâmica, mais controle sobre todas as transferências de massa. E digo-vos uma coisa, de todos os Tesla que eu já testei, este é sem dúvida o mais dinâmico, até porque o Model S pode ser muito potente, eu já conduzi a versão PCND, mas aquilo chega às curvas e anda por todo o lado. Este não, este sente-se bem mais plantado. Então vamos lá ver do que é que este menino é capaz. Bem, sempre que carregamos no acelerador, somos brindados com uma resposta bastante progressiva e poderosa. Chega a altura de travar, esta versão tem uns discos de maior capacidade para aguentar todas as solicitações em condução desportiva e tem um bom tato, tem um bom feeling, apesar da travagem regenerativa. A Tesla conseguiu fazer aqui uma ótima afinação. Bem, estou a chegar às primeiras curvas a sério aqui no Angel's Crest Highway e vamos ver como é que se comporta o chassi e a suspensão numa condução bem mais aplicada. Até agora estou a ficar surpreendido com a capacidade que o chassi tem de controlar todas as transferências de massa, mesmo quando o andamento é bem superior àquilo que é habitual numa condução convencional. Inserção em curva, direção é bastante comunicativa e nós conseguimos perceber muito bem o que está a passar com o eixo dianteiro. Mesmo sobre os pisos mais degradados, a suspensão consegue digerir bastante bem todas as imperfeições. E a velocidade com que
eu ganho velocidade, é simplesmente impressionante. Relativamente aos travões, estão num bom plano. Eu estou farto de travar e acelerar, travar e acelerar, travar e acelerar, e a verdade é que até agora ainda não senti nenhuma fadiga. Por esta ser a versão performance e por ser mais adequada à condução desportiva, o que é que a Tesla fez? Equipou este modelo com os travões ligeiramente mais potentes do que a versão Model 3 convencional. Vamos lá, Model 3 Performance, mostra o que vales. Os pneus já gritam. Bastante plantado. Se me perguntarem, sentes falta do barulho de um motor de combustão? É óbvio que sinto falta do barulho de um motor de combustão porque dá outra envolvência à condução. Mas dizer que não é possível ter bons momentos de condução ao volante do modelo elétrico não é verdade, não é de todo verdade. Trave. Em travagem ele tende, mais uma vez, a apoiar-se demasiado na dianteira. A suspensão da frente podia ter um bocadinho mais de apoio e ele anda um bocadinho a cheirar a estrada, mas também o andamento que eu estou a imprimir neste Tesla Model 3 Performance não é nada, mas nada meigo. Mais uma travagem forte, os pneus guincham, inserção em curva. Uou! Bom chassi, bom chassi. Apesar de eu estar muito surpreendido, mas mesmo muito surpreendido com a capacidade dinâmica aqui do Model 3 Performance, ainda não chega para uma berlina alemã ou para a berlina de referência italiana, o Giulia Quadrifoglio. Essa é que é essa. Agora, isso não faz deste Tesla Model 3 um mau carro ou um mau desportivo. Atenção, eu estou a adorar conduzi-lo, mas sinto que quando nós pedimos mais aquele bocadinho, como aqui, travagem forte, ele ainda abana um bocadinho, ainda mostra que a Tesla ainda tem alguma coisa para aprender no que toca à afinação de chassi e à afinação de suspensão com as principais marcas do mercado. Para uma primeira tentativa de fazer um veículo de cariz desportivo, o resultado é mesmo muito, mas muito bom. Falando do peso, que é sempre um fator crítico nos modelos elétricos devido às baterias. Apesar deste modelo sentir-se algo pesado, a verdade é que tem um centro gravítico bastante baixo, o que de certa forma consegue contribuir para que numa condução mais dinâmica nós não tenhamos tanta percepção desse peso. Bem, já chega de condução desportiva por hoje. Vamos voltar a colocar todas as configurações, aceleração chill, ok, steering mode comfort e voltar a adotar uma toada mais calma. Como é que numa toada calma o Tesla Model 3 Performance se comporta? Bem, comporta-se como um carro convencional. Neste modo, a direção fica bem mais leve, bem mais relaxada. A resposta do motor também não é tão pronta nem tão imediata e eu sinto que poderia fazer quilómetros e quilómetros sem qualquer tipo de dificuldade. Estando nós a falar de um Tesla, naturalmente temos de ter aqui algumas palhaçadas do Sr. Elon Musk. Nomeadamente, temos o modo Cowbell, que só dá para ligar quando temos o autopilot ligado, e temos também aqui o modo natalício. Ho, 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 vamos ligá-lo. Para que é que isto serve? Para nada, mas tem piada, tem. Mas não é só em andamento que o Tesla Model 3 tem coisas engraçadas para mostrar. Eu vou parar e vou-vos mostrar aqui o modo Atari. Tenho que colocar o carro em P, venho aqui acima e tenho aqui Atari. E o que é que eu tenho? Tenho jogos vintage para jogar, tenho Missile Command, tenho Lunar Lander e tenho Asteroids, enfim, tenho alguns clássicos que a malta da década de 70 e da década de 80 certamente se recordará. Uma pessoa vem até os Estados Unidos para jogar Lunar Lander. Ai, que aterragem espetacular! Ah, não, para ali. Ah, foi por tão pouco! Estava perfeito. Muita velocidade. Ah, e outra vez. Eu juro que era bom jogador disto. Bem, vou mudar para o Missile Command. Bem, os jogos são tão simples, porque é que demora tanto tempo a fazer download? Ok, vou defender as minhas cidades.
andar a brincar aos mísseis aqui nos Estados... Olha, pronto, uma cidade já foi à vida. 2 cidades já foram à vida. Oh, caramba. Mais uma população que vai morrer porque eu gastei os tiros todos. Outro fator interessante no Model 3 é a abertura das portas. Eu tenho 2 maneiras de abrir as portas. Tenho aqui em cima um botão que abre a porta de forma elétrica e tenho aqui mais em baixo, caso os sistemas falhem, uma forma de abrir a porta de forma manual e mecânica. Naturalmente vou utilizar a forma automática porque o carro está a funcionar plenamente. Bastou carregar, a porta abriu e agora posso sair. Outro fator interessante, eu não necessito de chave. Posso utilizar apenas o meu smartphone, que agora neste momento não estou a utilizar porque eu não sou dono do carro, portanto não posso utilizar o meu smartphone, ou então posso utilizar este cartão que para abrir o carro apenas tem de ser encostado ao pilar B. Um dia não são dias e vamos lá experimentar o modo Track Mode, que é o modo mais radical de todos. Não posso dizer que testei o Model 3 Performance e não liguei o modo Track Mode. Vou aproveitar que agora não há trânsito e ver o que é que me reserva este sistema. Que ele ficou ainda mais interativo. Mantém-se o farejar de frente em travagens mais apertadas, mas nota-se as ajudas à condução mais permissivas do que anteriormente. Mais uma vez repito, não está ao nível de um Giulia ou de uma qualquer berlina alemã em termos dinâmicos, mas não está a milhas de distância, acreditem, não está mesmo. Há uma pergunta que muitos de vós devem estar a fazer. Entre este Model 3 Performance e o Jaguar I-Pace, que eu também conduzi nesta estrada, qual é que eu preferi? Bem, são 2 modelos totalmente distintos. Se o coração falar mais alto, muito provavelmente a minha escolha será o Jaguar I-Pace, porque tem um fantástico motor com 400 cavalos, bastante autonomia, conforto, espaço, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. Relativamente a este Model 3, também responde com bastante potência, bastante espaço, mas não me parece que nos detalhes seja um modelo tão bem conseguido. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo do nosso canal de YouTube. Eu espero que tenham gostado deste primeiro contacto em terras norte-americanas com um modelo que muito provavelmente vai ser o maior sucesso da Tesla na Europa, o Model 3, ainda para mais na versão Performance, a mais potente de todas. Tenho pena de não ter mais tempo para testar o carro, mas deu para ficar com uma ideia muito bem fundamentada daquilo que o Tesla Model 3 tem para oferecer. Tem um interior sólido, bem construído, com uma falha aqui ou lá em termos de montagem, mas nada que belisque o mérito do modelo. Tem um comportamento dinâmico exemplar e um conforto também assinalável. Não tem nada a ver com o Model S em termos de comportamento dinâmico. Está muito, mas mesmo muito acima. Relativamente à capacidade de resposta dos motores, não há dúvida que estes 2 motores elétricos fazem um excelente trabalho e debitam 450 cavalos de potência, logo tem uma resposta bastante contundente. Relativamente a equipamento, bem, é bastante simples de utilizar, intuitivo e tem algumas brincadeiras que dá gosto utilizar, portanto, nada a apontar. Eu não senti falta nenhuma dos botões físicos, a não ser talvez um botão para o comando do rádio aqui, mas de resto, mais nada a apontar. Relativamente a preços, vamos aos preços. Ainda não há preços para Portugal, mas esperem para a versão mais barata do Model 3 algo como 45 mil euros. E para esta versão Performance, algo em torno dos 100 mil euros. Portanto, um valor em linha com aquilo, aliás, até abaixo daquilo que é pedido pela maioria das berlinas desportivas alemãs. É caro? É, mas cada vez os elétricos estão a ficar mais acessíveis e este Model 3 é mais um exemplo disso mesmo. Quanto a mim, não me despeço vocês sem vos pedir mais uma coisa. Subscrevam o nosso canal de YouTube, ativem o sino das notificações, sigam-nos no Instagram e também no Facebook, acompanhem-nos diariamente em www.razãoautomóvel.com e agora sim, um grande abraço e até à próxima.